a place for me. I'm a child of God. I'm a child of God. Yes, I am. Olá, irmãs queridas, preciosas. Que alegria poder ter esse tempinho com vocês para compartilhar de algo que o Senhor tem falado ao meu coração. Mais especificamente de algo que Ele falou ao meu coração nesses dias enquanto eu buscava o coração dEle sobre a vida de uma mulher tão preciosa, pouco falada na Bíblia, pouco conhecida. Seu nome é mencionado pouquíssimas vezes, mas quão tremenda foi a vida dessa mulher e o testemunho dela de fé, uma mulher que conhecia o Senhor e confiava na sua providência. Bom, mas antes que a gente comece a falar dela, eu quero falar um pouquinho de mim. A maioria de vocês não me conhecem, meu nome é Luciana e eu sou natural do sul de Minas, de uma cidade bem pequenininha chamada Itamonte. E eu sou também missionária, sou casada com o Fagner e tenho com ele 2 filhos lindos, a Sarai e o Abner. A Sarai tem 14 anos e o Abner 11 anos. Juntos como família nós temos vivido e servido ao Senhor em missões por 21 anos. Mas dentro desses 21 anos, 17 deles, mais especificamente no continente africano, vivemos os primeiros 3 anos no Senegal, servindo a nação e também as nações ao redor, como Guiné-Conakry, Gâmbia, Mali, Togo, Gana, Benin, Burkina Faso, Gâmbia, não sei se eu já falei isso. Deus é bom, que maravilhoso tem sido viver dessa forma, pela fé, descansando nas promessas dele e o servindo com tudo que temos e que somos. Depois desses 3 anos, nós nos mudamos para a África do Sul, onde passamos ali 14 anos, né? Também servindo diretamente no evangelismo, no discipulado, mas nessa área de treinamento, treinando equipes, saindo com eles para as ruas, para as nações, para onde quer que o Senhor nos levasse. E ali nós recebemos do Senhor os nossos filhos e também muitos outros filhos nascidos do coração, filhos das nações que o Senhor confiou a nós. Foram 17 anos maravilhosos e que talvez uma outra oportunidade eu possa compartilhar com vocês. Mas nesse tempo especificamente, nós estamos vivendo um momento de transição, porque depois desses 17 anos, o Senhor compartilhou conosco que é tempo de mudarmos a nossa tenda de lugar. É tempo de nos movermos para um outro lugar, para uma outra terra, para amar um outro povo, para servir um outro povo, para sermos sal e luz num outro local. E com muita alegria eu compartilho com vocês que nós estamos de mudança para a Itália. Confesso que no começo, quando nós entendemos que realmente era o Senhor falando conosco, era o Senhor nos liderando, o nosso coração ficou meio turbulento e assim, meu Deus, como vai ser isso? São 2 universos totalmente diferentes, mas imediatamente a paz de Cristo, aquela que excede a todo entendimento, encheu o nosso coração de paz, muita paz, essa paz maravilhosa, e tem nos motivado a caminhar e acreditar e confiar, e nós estamos cheios de esperança, mesmo no momento que parece que está tudo parado, a gente sente o Senhor trabalhando por nós, abrindo as portas, e o maior trabalho dele tem sido dentro do nosso coração. Então, dentro de nós já foi depositado um amor tremendo pela Itália, um amor pelo aquele povo, uma vontade de estar ali com eles, e se Deus quiser, logo logo isso vai acontecer. Então estejam orando por nós. Logo logo vocês vão ouvir mais notícias sobre o nosso progresso. Mas hoje o alvo não é falar sobre mim, né? Não é falar sobre a minha vida ou sobre o que eu tenho feito e sobre o que o Senhor tem feito dentro de mim, mas é para falar sobre uma mulher muito preciosa, muito especial, que viveu há muitos anos atrás e que a gente pouco escuta falar sobre ela.
confesso que quando eu recebi o nome dessa mulher, eu fiquei assim, mas quem é ela? Nem eu sabia, não sabia, gente. Depois eu fiquei mais conformada quando eu vi que o nome dela é mencionado apenas 2 vezes no Antigo Testamento. Está lá em Êxodo 6, no versículo 20, e depois no livro de Números, no capítulo 25, versículo 29. São as 2 únicas referências com o nome Joquebede. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Joquebede. Quem foi essa mulher? Descobri que Joquebede é a mãe de Moisés. Todos nós sabemos a história dela, o que ela fez, né, para salvar o seu filho, mas eu não sabia o nome dela. E o nome dela, apesar de pouco falado, tem um significado tremendo. O significado do nome Joquebede é: o Senhor é glória. Olha que maravilha, gente. O Senhor é glória. A Ele toda a glória, porque Ele é a glória. Só o nome de Joquebede, o nome dela já dizia quem Deus era. Isso é maravilhoso. Então isso tudo eu descobri à medida que eu fui mergulhando na palavra e procurando dentro do coração de Deus quem era Joquebede. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Então vamos lá, o que nós sabemos sobre Joquebede? Como eu já disse, o nome dela é mencionado apenas 2 vezes no Antigo Testamento. As referências que eu te dei lá em Êxodo 6, no versículo 20, e também em Números, no capítulo 25, versículo 59. O significado dela, do nome dela, o Senhor, é glória. Aleluia. Ela era casada com Arão. Arão era o esposo de Joquebede, que também era o seu sobrinho. Naquela época, esse tipo de casamento com parentes bem próximos era permitido. Depois veio a lei e esse tipo de relacionamento, de casamento, foi abolido no meio do povo de Israel. Mas até essa época ainda era permitido. A gente pode ver para trás o exemplo de Abraão e Sara, que eram meio-irmãos, e assim vai. Então, Joquebede era casada com Arão. Joquebede era da tribo de Levi, porém, ela era uma israelita, fazia parte do povo hebreu, porém ela nasceu no Egito. Nós sabemos da história como o povo de Israel foi parar no Egito, foi através de José. Vocês lembram disso, né? Através de José, toda a sua família foi para o Egito e ficou ali, fugiu da fome, e Deus abençoou. José, e o Egito foi abençoado naquela época de fome e passou por tudo aquilo, e o povo de Deus ficou ali no Egito e se multiplicou e se tornou um povo muito forte. Nós sabemos a história. Então Joquebede nasceu da tribo de Levi, que era o povo que estava ali naquela época no Egito, né? Ela teve, do casamento dela com Arão, ela teve 3 filhos, né? Que foi o Arão, foi a Miriam e o caçulinha, o Moisés, né? Essa história a gente encontra no livro de Êxodos, bem ali no comecinho, no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 10, a gente pode encontrar essa história ali. Encorajo vocês a lerem lá. Essa história conta como tudo aconteceu ali desde o início, né? Nós não vamos ler agora, mas você pode dar uma pesquisadinha depois, te encorajo a fazer isso. Bom, eu fiz algumas anotaçõezinhas aqui sobre alguns pontos que eu acho que a gente tinha que conversar sobre a vida de Joquebede, coisas que eu descobri sobre ela e que eu acho que vale muito a pena a gente conversar hoje aqui. Bom, lendo em Êxodos 2, eu fiquei pensando e perguntando para Deus: Senhor, me revela quem era Joquebede, como ela era, e descobri algumas características muito importantes que Joquebede possuía. Ela era, analisando a sua história e a maneira com que ela viveu, eu percebi que Joquebede era uma mulher muito inteligente. Ela era inteligente. Ela era também muito criativa. Ela também era corajosa. Que mulher corajosa! Ela era de uma coragem exemplar. Ela também era muito sábia. E outra, Joquebede, ela não era passiva em nenhum momento. Ela era proativa. Ela punha a mão na massa. Ela via a necessidade e ela fazia. A gente viu isso
com relação à vida de Moisés e tudo que aconteceu ali na frente. A gente vai lendo e a gente vai vendo que a vida de Joquebede, vamos dizer, a sua gestação e depois os primeiros dias de vida do seu filho foram cercados de muitas más notícias. Ela sabia de toda a história. Se a gente ler o capítulo 1 do livro de Êxodos, a gente vai ver que Faraó estava enfurecido. Era um faraó que não conhecia José, que não sabia nada da história de José, quem José foi. Ele simplesmente estava enfurecido, de ciúmes, e estava se sentindo ameaçado porque o povo de Israel se tornou um povo muito forte. Ele tentou de todas as coisas, ele tentou opressão, ele tentou oprimi-los, fazendo com que eles se tornassem escravos, mas nada disso resolveu. A gente vê que o povo de Deus ele era diferenciado. E Faraó ficou muito revoltado, muito indignado. Ele disse assim, não, isso é uma ameaça para nós. Esse povo não pode continuar forte assim, então vamos fazer o seguinte, vamos matar todos os bebês que nascerem. E deu ordem para as parteiras que, quando fossem meninos, que jogassem nos rios. Quando fossem menina, que deixassem as meninas sobreviverem. Mas se fossem meninos, pega esses meninos e joguem eles no rio Nilo. Deixa eles afogarem ou serem comidos por crocodilos. Mas nós temos que parar isso aí. Esse povo tem que parar de multiplicar. Porque eles estão se tornando mais fortes que nós. Mal sabia ele que a bênção do Senhor, do Deus verdadeiro, estava sobre esse povo. Por isso o crescimento, por isso eles eram abençoados. Então, o faraó ordenou isso e Joquebede estava grávida. Ou nos primeiros dias em que seu filho nasceu, imagina, o coração dela foi uma péssima notícia. Com certeza uma crise veio, um medo bateu a porta. Mas Joquebede fez uma escolha ali. Diante dessa crise, diante desse medo, diante de tantas incertezas, ela teve uma ideia. Ela fez um plano, ela se posicionou. Ela não paralisou, porque é isso que o medo faz com a gente. Quando a gente recebe uma má notícia, principalmente nós podemos nos identificar muito esse momento que nós estamos vivendo, essa grande crise mundial. A tendência disso tudo é nos paralisar. Mas Joquebede não se paralisou. Quando ela recebeu essa má notícia de que o filhinho dela poderia ser tirado dela, ao invés de se paralisar e ceder à passividade e ao medo, Joquebede fez um plano. Joquebede planejou uma forma de salvar a vida de seu filho. Mas ela não fez isso sozinha. Eu não acredito que ela fez esse plano sozinha. Joquebede, que sabia que ao Senhor toda a glória, que sabia que o Senhor era a glória e que o Senhor nos chamou para vivermos com Ele de glória em glória, confiou seus cuidados ao Senhor. E isso é o que é mais maravilhoso na história de Joquebede. E é isso que a gente vai mergulhar um pouquinho aqui nesse estudozinho. Bom, nós vimos que quando ela recebeu a má notícia, ao invés de seu coração se encher de medo, o coração de Joquebede se encheu de fé. Não tem jeito melhor, gente, de combater o medo. Não existe ferramenta mais eficaz contra o medo do que a nossa fé. A nossa fé. Mas essa fé só vem, a fé genuína, real, só é produzida no coração de quem realmente conhece o Senhor. No coração de quem realmente entende que o Senhor é a glória. Joquebede sabia. Ela vivia o que o nome dela dizia. O Senhor é a glória. Ele é majestoso, Ele é poderoso, acima de todo rei, acima de todo reinado, de todo poder nessa terra. Ele é o meu Deus, Ele é o Deus do meu filho. Ele deu essa vida. Essa Joquebede acreditou tanto nisso. Na pureza do coração dela, ela bolou um plano. Que eu creio que esse plano primeiro nasceu no coração de Deus. E por causa do relacionamento que Joquebede tinha com Ele, ela recebeu esse download assim, ó, direto do céu para o coração dela. Então ela começou ali, como eu disse que ela era muito inteligente, ela não foi inconsequente no seu plano. Nós podemos ver que Joquebede confiou totalmente na previdência. Não previdência, perdão, gente, vocês têm que me perdoar meu português. Tá ruim meu português. Mas ela confiou totalmente na providência do Senhor e começou a estudar. Joquebede, ela não agiu no desespero.
Ela não simplesmente pegou a primeira cesta que ela tinha, colocou o filho e jogou ele ali no rio. Não, ela não fez isso. Se nós lermos com cuidado o texto, nós vamos ver que Joquebede, você pode ver lá, está a partir de Êxodo capítulo 2, você pode ver que Joquebede, ela preparou esse cesto com muito cuidado. Imagina, gente, quantas orações foram feitas enquanto ela tecia aquele cesto ali para colocar o seu filho. A Bíblia nos diz que ela preparou o cesto e ela selou esse cesto de uma forma que não entrasse água. Foi com muito cuidado. Ela era uma mulher, eu acredito, muito habilidosa também, né? Tinha muitos talentos. E ela mesma teceu aquele cesto e ela preparou ele e ela colocou a sua criancinha ali. Mas antes disso, ela observou. Ela simplesmente não jogou, ela não quis se livrar de um problema. Ela entregou o seu filho, aquilo que ela tinha de mais precioso, ao Senhor, aos cuidados do Senhor. Ela não simplesmente não jogou Moisés ali, esse bebezinho que não se chamava Moisés ainda. Ela não jogou no rio. Ela estudou o rio. Ela estudou e ela viu a rotina das margens do rio. Quem ia para aquele rio todas as manhãs? Quem frequentava aquele lugar? O que acontecia ali? E dando uma pesquisadinha, eu descobri que era muito normal naquela época, era muito comum naquela época, que as mulheres fossem lá para a beira do rio para tomar banho, para lavar as suas roupas. Então, existia uma certa movimentação ali, que não era um lugar isolado. A Bíblia também nos diz que Joquebede, ela escondeu o seu bebê por 3 meses. Eu acredito que esses 3 meses foi o tempo que ela planejou tudo bem certinho. Esse planejamento dela foi feito baseado em muita observação. Então, acredito eu, e segundo alguns pesquisadores e teólogos, Joquebede deveria ir à margem desse rio várias vezes e observar as pessoas que iriam ali. E ela descobriu que algumas pessoas, sempre, em determinados horários, estavam ali à beira daquele rio. Foi por isso que ela, estrategicamente, ela colocou o cestinho ali. Ela não jogou, ela não colocou na correnteza e falou, vá, não. Em momento algum, ela colocou o cesto num lugar seguro, ali nas margens do rio, onde ela sabia que alguém encontraria. Joquebede confiou demais na providência do Senhor, no cuidado do Senhor, porque ela tinha uma fé genuína. Uma fé que não a paralisava, como o medo. Lembra que eu falei no início? O medo nos paralisa. O medo faz com que sejamos passivos. O medo faz com que esqueçamos quem nós somos. Quando a gente se torna passivo, quando a gente se entrega à passividade por causa do medo, do desespero, nós esquecemos quem nós somos. Nós esquecemos a nossa identidade. E isso é um perigo. Joquebede não se esqueceu. O Senhor é glória. Ela não se esqueceu disso em momento algum. E confiando nele, e juntamente com ele, em parceria com Deus, ela bolou esse plano maravilhoso. Viver com Deus, gente, viver com fé, não tem nada a ver com apatia e passividade. Pelo contrário, nós temos que quebrar esse mito na nossa vida que diz, eu tenho fé, Deus vai fazer tudo, Ele vai mesmo, Ele vai mesmo. Então, porque eu tenho fé, eu só vou sentar aqui e vou esperar. Deus vai fazer e vai acontecer. Gente, ter fé não é ser passivo, preguiçoso, desmanzelado. Ter fé é fazer aquilo que a gente pode, crendo no cuidado do Senhor, crendo que Ele vai fazer aquilo que a gente não pode fazer. Eu queria ler com vocês, para vocês, um trecho de um livro do Charles Swindoll, que é um autor que eu amo muito. E ele fala especificamente sobre fé de uma forma muito prática para nós. E ele diz assim, andar nos caminhos da fé não significa que tenhamos que deixar de pensar. Confiar em Deus não implica sermos desmanzelados ou preguiçosos. A sabedoria diz para fazermos tudo o que esteja dentro das nossas forças e depois confiar nele para fazer aquilo que não conseguimos fazer sozinhos. A fé e o planejamento cuidadoso andam de mãos dadas. Sempre andaram. Que poderoso, né?
Gostei demais desse trecho dele, porque é uma verdade. Isso aqui para mim descreve a vida de Joquebede, descreve todo o planejamento dela. Joquebede, para mim, ela é um exemplo de planejamento cuidadoso e de uma fé sincera. Ela descansou no cuidado de Deus, mas ela não ficou lá chorando e nem se vitimizando. Ai, coitadinha de mim, meu filho vai ser tirado de mim, deixa eu ficar aqui cuidando dele enquanto ele tá aqui comigo. Não. Ela falou, eu vou esconder ele aqui, mas eu vou fazer um plano. Deus, tem alguma coisa que eu possa fazer? Eu tenho fé, eu creio no seu cuidado, mas qual a minha parte? O que eu quero fazer desde o início, gente? A criação. Quando Deus nos fez, Ele disse assim para Jesus e para o Espírito Santo, vamos fazer o homem. E Deus deu para nós o jardim e disse assim, cuide dele o tempo inteiro, gente. Desde a criação, é uma interação do Senhor conosco, é Deus nos chamando para ser família com Ele, é Deus nos chamando para criarmos com Ele. Deus deu para nós, para o Adão e para a Eva lá na época, e para nós, como raça humana, autoridade sobre toda a criação, para dar nomes, para cuidar, para administrar, para organizar tudo. Ele poderia fazer tudo sozinho, mas é prazer de Deus fazer conosco, fazer com que nós sejamos co-participantes daquilo que Ele está fazendo no mundo. Eu tenho vivido isso, gente, de viver com Ele, não para Ele ou por Ele somente, mas com Ele, de viver uma vida com Ele. E eu fiquei tão feliz quando eu descobri que a Joquebede, a vida da Joquebede foi um exemplo disso, de uma mulher naquela época que fez um plano junto com Deus, ou Deus fez um plano junto com ela, os dois juntos ali, em perfeita comunhão, entendendo que o Senhor é glória. Em momento algum a glória foi dela, a glória foi do Senhor, mas juntos eles experimentaram de uma comunhão, de uma glória perfeita. Nós sabemos o resultado, nós sabemos o que aconteceu na vida de Moisés no futuro, não é verdade? Ali, Joquebede, por confiar em Deus, por ser ativa, não ceder ao medo e à crise que estava se assolando sobre todo o seu povo, ela se levantou. E ela agiu, ela elaborou um plano, ela usou todas aquelas características que o próprio Deus a deu. Toda a criatividade, inteligente, percepção, observação, tudo isso, ela usou. Ela usou todo o seu talento, ela não escondeu o talento. Ela é um exemplo de quem não enterrou o talento, ela falou, agora é a hora, agora é a hora. Ela foi prática. Que admiração eu tenho pela Joquebede, gente. Uma mulher pouquíssimo conhecida por mim, mas que ganhou grande parte da minha admiração. Como que a Joquebede experimentou da providência de Deus? Primeira coisa, Moisés, o nenenzinho, o bebezinho, seu bebezinho foi encontrado. Deus moveu para que aquele cesto chegasse num local onde alguém muito especial fosse encontrá-lo. E ele foi encontrado pela princesa, uma das filhas de Faraó. Primeira providência. A segunda, são várias, vou numerar apenas algumas aqui. A segunda, a Bíblia nos diz que quando a princesa olhou para aquele neném, ela se compadeceu dele, ela sentiu compaixão. Gente, foi Deus que moveu o coração dela. Era um bebê hebreu, ela sabia do que o pai dela tinha acabado de ordenar, mas nada disso importou para ela, porque o coração dela foi movido pelas mãos do Senhor. As mesmas mãos que no futuro endureceriam o coração de Faraó, nós sabemos a história. Ali, Moisés, como bebezinho, já provou do resultado do agir de Deus no coração do homem. Deus moveu o coração da princesa. Segunda providência. A terceira providência foi que Deus honrou o plano de Joquebede. O plano dela ia além disso. Ela planejou tudo certinho. Ela mandou Miriam, sua filha, outra filha que era um pouco mais velha que Moisés. Nós não sabemos a idade dela. Miriam foi lá e Miriam ficou observando, né? E quando a princesa pegou o neném, as servas da princesa pegaram o neném, Miriam correu e falou, olha, eu conheço uma mulher das hebreias, do povo hebreu, que ela pode amamentar, ela pode ser a ama de leite do seu filho. Você quer? Eu vou buscá-la. Esse era o plano de Joquebede. Joquebede queria estar perto do seu filho. E essa foi a forma que ela encontrou. A princesa poderia ter dito para a menina, que é isso, menina? Sabe quem eu sou? Eu sou a princesa, não preciso de você não, da sua ajuda não. Mas o coração de Joquebede, da filha de Faraó, estava nas mãos do Senhor. Como nós sabemos,
que a Bíblia nos diz que, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor, ele o inclina para onde ele quer. Deus inclinou o coração dessa mulher, dessa princesa, para o plano dele. E essa princesa também participou do plano de Deus para salvar uma nação inteira sem saber. Ela disse para Miriam: ótima ideia, vai lá, chama essa mulher. Joquebede veio e a princesa entregou Moisés nas mãos dela e falou: olha, leva ele, cuida dele e me entrega quando ele já estiver grande. Joquebede, Deus honrou o plano de Joquebede. Quando nós confiamos em Deus de todo o nosso coração, entregamos para Ele o que nós temos de mais precioso, com toda certeza nós vamos experimentar da sua providência. Gente, é igual 1 mais 1, é 2, não tem jeito. Quando a gente confia, Ele nos honra. Quando a gente entrega, Ele nos dá de volta. Essa é a verdade. Gente, Joquebede levou Moisés para casa, pôde amamentar o seu filho, cuidar, educá-lo, que eu acredito e muitos pesquisadores, teólogos também acreditam que esses anos que Moisés ficou com Joquebede foram fundamentais. Porque ali Moisés ouviu sobre Deus, sobre o Deus de Israel. Ele ouviu as histórias de como Deus tirou Abraão da terra dele e o levou, como a história de José, de Jacó, de Isaac, tudo aquilo ali mais que eles sabiam, foi passado para ele naqueles seus primeiros anos de vida. Então, gente, olha que maravilhoso, que privilégio Joquebede teve. Essa foi a providência de Deus, não somente para a vida de Joquebede, mas para a vida de Moisés, né? Então vale a pena entregarmos os nossos cuidados ao Senhor, vale a pena, porque Ele sempre faz infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Joquebede também foi uma mulher que muito amou. Muito amor. Nós sabemos que o amor, ele tudo crê, ele tudo espera. Nós podemos ler isso lá em 1 Coríntios, no capítulo 13. Ele não desiste nunca. Joquebede, ela não desistiu. Ela amou muito o seu filho. E principalmente ela amou muito ao Senhor. Ela sabia quem o Senhor era. Ela sabia que ela poderia entregar o que ela tinha de mais precioso aos cuidados do Senhor. Ela sabia quem Deus era. Nós sabemos quem Deus é. Nós temos essa fé pura e simples que poderíamos entregar tudo ao Senhor, nossos cuidados, aquilo que nós temos de mais precioso, porque nós sabemos que Ele vai fazer voltar para nós, ou Ele vai nos dar algo infinitamente maior ou melhor. O que nós temos na nossa mão? O que é que hoje nós temos que depositar nesse cestinho? O que é? Eu sei o que eu tenho que colocar no meu cestinho. E eu tenho perguntado para Deus qual é a minha parte nesse plano todo. Eu creio que se você buscar o Senhor de todo o seu coração, como Joquebede fez, entendendo que o Senhor é a glória e a Ele sempre toda a glória, o Senhor vai falar com você. O Senhor vai te mostrar. E eu posso te dizer, minha irmã, coloca no cestinho. Não fica com medo, não. Porque o que Ele tem e o que Ele fará é muito maior. Joquebede não sabia de nada, ela não tinha nem ideia que aquele bebezinho que ela colocou naquele cesto seria o mesmo homem que um dia libertaria toda uma nação da escravidão. Ela não tinha ideia. Muitas vezes nós queremos saber tudo. Nós queremos saber, ok, Senhor, se eu te der isso aqui, o que você vai me dar em troca? Ok, Senhor, se eu agir pela fé e eu der esse passo de fé, o que vai vir? E se não vier? A Joquebede não sabia de nada, ela só sabia uma coisa: o Senhor é glória. O Senhor é rei, o Senhor é majestoso, Ele é poderoso e Ele é bom. Gente, Joquebede não tinha ideia quem Moisés seria, mas ela sabia quem Deus era. E sabendo quem Deus era, ela foi capaz de confiar aos cuidados dele, a vida do seu filho, que ela tinha de mais precioso. O que é o seu bebê? O que é aquilo que você tem gerado dentro de você, que é tão precioso que você não tem coragem de entregar? Eu quero te dizer, entrega, confia. O que Deus tem é muito maior. Mas não entrega e simplesmente fica naquela posição de entreguei, tô sofrendo. Não, entregue e queira participar com Ele. Ele vai te envolver, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é gracioso, porque Ele é um pai que sabe dar coisas boas para os seus filhos.
Se aproxime dele como filha que você é, como filha, e queira participar daquilo que Deus está fazendo. Você não vai se arrepender. Como Joquebede, a gente viu que o Senhor salvou toda uma nação através do seu filho. O Senhor abriu o mar. Quantas de nós hoje, dia 5 de fevereiro, enquanto eu faço esse vídeo para vocês, estou sendo tremendamente abençoada em saber que o Senhor abriu o mar através da vida de Moisés e que Ele vai abrir o mar para mim. Isso porque Joquebede teve uma fé sincera, porque ela teve participação ali junto com Deus. E por que, gente? E por que Deus é bom e Deus honrou a obediência de Joquebede? É assim. Não tem como a gente separar a fé da obediência e a obediência da fé. A gente só consegue ter fé se a gente obedece. E aí, quando a gente obedece, a nossa fé cresce um pouquinho mais e nos prepara para obedecer da próxima vez. E assim, é tudo ligado. É um ciclo. Obedece hoje, tenha mais fé para amanhã. Obedece de novo, sua fé cresce um pouco mais. Não tem como tirar as coisas. O que o Senhor tem falado com você, obedeça. Vale a pena. Deus é bom. Deus é bom. Muito obrigado. Espero que tenha sido uma bênção para vocês. Eu os encorajo a mergulhar mais um pouquinho e descobrir um pouco mais sobre a vida de Joquebede. Que Deus abençoe, assim como muito me abençoou. Tchau. My Father's house, there's a place for me. I'm a child of